Hola muchachos, ¿cómo están? Sí, yo deseo que muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de la utilización de los artículos definidos. ¿Recuerdan qué son los artículos definidos? El, la, los, las. Estos artículos son artículos variables porque van a variar en género y número con los sustantivos. Pueden venir delante de sustantivos, pero también pueden venir delante de palabras que no son sustantivos. Cuando eso ocurre, los artículos van a sustantivar estas palabras. Perfecto. Bueno, entonces hoy vamos a mirar la utilización de estos artículos, el, la, los, las, delante de algunas expresiones de tiempo con algunas contracciones, ¿sí? Entonces, mucha atención, ponga su gusto, ¿sí? Se inscribe en mi canal y también ponga sus comentarios para que pueda ayudarlos, ¿sí? Entonces, vamos a practicar. Bueno, muchachos, vamos a mirar entonces la utilización de los artículos delante de algunas expresiones de tiempo. Esta utilización en español es muy diferente de la utilización que hacemos en portugués con las expresiones de tiempo. Entonces, atención, ¿sí? Vamos a mirar a la izquierda los días de la semana. Los días de la semana en español son siempre masculinos porque van seguidos de artículos masculinos. Sí, mira, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. ¿Sí? Van seguidos de artículos masculinos porque todos ellos son masculinos, todos los días de la semana. En portugués eso no ocurre, eso es diferente, mira con atención. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Os únicos dias da semana, consegui. Os únicos dias da semana em português, perdão, que são muito parecidos na escrita, né? Só que a pronúncia é diferente, é o sábado e o domingo, tá? Eles se escrevem iguais, só que a pronúncia de uma língua para outra muda. Agora prestem muita atenção. De segunda a sexta em português, todos esses dias da semana aqui são femininos. Então vão acompanhados de preposições, de artigos que indiquem que essas palavras essas palavras são femininas, ok? Agora, o sábado e o domingo, por outro lado, tanto em espanhol quanto em português, esses dois dias da semana são masculinos. Então preste atenção na diferença. Em espanhol, todos os dias da semana são masculinos e vão acompanhados de um artigo masculino. E em português, de segunda a sexta, eu tenho dias que são femininos, então são acompanhados de artigos, preposições que sejam femininos para indicar, tá? Para indicar o gênero, agora eu esqueci, para indicar o gênero desses dias da semana, tá? E o sábado e domingo em português são masculinos, tá bom? Então, assim como em espanhol. Vamos mirar entonces la regla de la utilización de los artículos definidos delante de los días de la semana. ¿Sí? En español, mira, no se antepone la preposición en, perfecto, en, delante del artículo el, seguido de los días de la semana. Mira con atención, ¿sí? Eso es muy diferente de la lengua portuguesa. El sábado próximo. ¿Cómo hablamos eso en portugués? ¿Cómo hablamos eso en portugués? No próximo sábado. Percebam que a construção da frase em português muda totalmente, tá bom? Nós usamos aqui, ó, o no. Isso que eu quero que vocês frisem e guardem, que em português nós vamos usar o no ou o na. Na segunda-feira vou viajar. No próximo sábado vou à formatura do meu primo. Nós sempre estamos utilizando em português o no e o na diante de dias da semana. Percebam que em espanhol não vamos fazer a mesma coisa. Ah, mas é claro que a gente vai fazer a mesma coisa, professora. Não existe no e na em espanhol. Mas é claro que existe. Só que a formação do no e do na é diferente. Se você não viu a aula anterior da terça-feira, eu vou deixar aqui no link, tá? Na descrição desse vídeo, o link que fala sobre a aula que eu dei sobre contrações, as contrações em espanhol, onde eu frisei claramente que a preposição en e os artículos el o la, ¿sí? Son muy importantes.
Es una contracción muy importante. Yo hablé mucho de eso, ¿sí? Entonces, mira con atención. A preposição en mais o artigo el, por ejemplo, ¿sí? Vamos a tener en esta contracción la contracción en el. Mira, voy a poner acá, ¿sí? Vou tentar, né? Ih, não saiu. É porque o meu mouse tá meio... Ih, tá meio ruim. Isso aqui é um em, tá? Eu vou tentar fazer de novo, peraí. Não aguento, gente. Apaguei, peraí. Ai, gente, que horror. Não aguento, tá? Ficou feio. Vou tentar fazer de novo, peraí. Aí, agora já acho que foi. Foi! En, tá? Esse aí é uma preposição. Quando nós colocamos essa preposição diante do artigo, pode ser ali o el ou o lá. Se for o lá, ficaria em lá. Em lá forma em português o na, tá? En el forma em português o no. Por que eu falo que em espanhol a regra é diferente? Porque quando nós temos um dia da semana em espanhol, diante desse dia da semana vai o quê? Um artigo. Só que nós não podemos colocar diante desse artigo, ou no caso, antes desse artigo, uma preposição. Mas por que você está falando isso, professora? Por que de acha eu iria fazer isso em espanhol? Porque quando nós estamos aprendendo a língua espanhola, quando nós estamos aprendendo a utilização dos artigos, quando nós chegamos assim, a primeira coisa que a gente quer fazer é aproximar o espanhol da língua portuguesa. E quando isso acontece, muitas vezes, e é quase sempre, nós queremos que tudo seja igual. Que a língua espanhola seja igual ao português, mesmo a gente sabendo que é totalmente diferente, já vamos com essa ideia firmada na cabeça, porque fulano disse que o espanhol é fácil, é igual ao português. Aí o que acontece? A gente erra. Por quê? Diante dos dias da semana em espanhol, eu só devo utilizar artigos em espanhol. Eu não devo colocar nenhuma preposição diante do meu artigo, porque o meu artigo está acompanhando um dia da semana. Tá bom? Ah, mas ainda não entendi por que eu vou fazer isso. Porque tu vai querer aproximar a língua portuguesa da língua espanhola. Porque você já vai ter visto o meu vídeo anterior falando sobre as contrações e você vai falar assim, então, quando eu quiser dizer assim, no próximo sábado vou viajar, eu vou dizer, en el próximo sábado voy a viajar. En el próximo sábado voy a viajar. Você vai querer falar isso, tenho certeza absoluta. En el próximo sábado. Ou en el sábado próximo voy a viajar. Você vai querer falar. Não adianta você não querer falar. Porque se você aproxima da sua língua materna, você vai querer fazer isso. Então, eu já estou aqui dizendo para você que você não pode, tá? Não fica triste. Estou aqui tentando te mostrar a forma correta. Então, quando em espanhol me refiro aos dias da semana, eu só vou utilizar artigo. Coloca na cabeça, dias da semana em espanhol, eu uso artigo. Não uso preposição de frente para esse artigo. Não existe diante de dias da semana em espanhol a expressão no. Então, eu não posso fazer aquela construção mesmo, qual é? En el. Não posso, porque eu estou diante de um dia da semana. Tá bom? Vamos ver aqui o outro exemplo. El resultado de los exámenes saldrá el lunes. Mira, em português, lunes significa segunda-feira, tá? Então, segunda-feira seria o quê? Feminino, né? Em espanhol, já disse que os dias da semana são sempre masculinos. Então, vão diante sempre de um artigo que não vai seguido de preposição, porque é dia da semana. Guardou, fechou, vamos embora. Vamos aqui para fechas, tá? Las fechas. La regla es la misma de los días de la semana. Tá bom? Quando nós falamos em fechas, a regra dos dias da semana vai valer para as fechas. ¿Qué son fechas? Bueno, la fecha de hoy es 28. 28. ¿Es 28? ¿Hoy? No es. Hoy es 28, sí, de septiembre de 2020. Entonces, esta es la fecha de hoy, ¿sí? Entonces, mira con mucha atención. Las fechas en español son nuestras, en portugués, datas. Então, quando eu falo em fechas, eu estou falando em datas, perfeito? No se antepone la preposición en delante del artículo el, ¿sí?
A mesma regra dos dias da semana vai valer para as datas em espanhol. Então, como é que eu me refiro às datas em espanhol, professor? El 27 de septiembre voy a una fiesta muy importante. El 27 de septiembre, sim? Então, diante do dia, né, da data em questão, eu coloco sempre artigo. Vamos fazer uma musiquinha. Eu coloco, não vai rolar, né? Eu coloco sempre artigo, tá bom? É assim que a gente tem que pensar. Data do dia de hoje. Vou me referir a essa data. Vou sempre colocar o artigo diante da data. Não vou botar nenhuma preposição diante desse artigo. Principalmente aquela famosa preposição em. Para quê? Né? Em português, como é que a gente faz? Em português, no dia 27, a gente tem uma outra construção. E tá lá o diacho do no de novo, tá? Nasci el 28 de julio de 1996. Sim? Nasci no dia 28. Então, o dia do meu nascimento é 28, tá? Pode me mandar parabéns, presente, tudo de bom. Principalmente energia positiva, pode mandar. Enfim, pessoal, nasci no dia 28, é a fecha de tu cumpleaños. Então, ponga acá nos comentários a fecha de tu cumpleaños, ¿sí? Para que todos podamos conocerte mejor, ¿sí? Vamos a seguir. Bueno, vamos a seguir. Semana, mes, año, ¿sí? Estas palabras en español van seguidas y van seguidas de artículos. Entonces no debemos poner una preposición, principalmente la preposición en, delante de estos artículos, porque estas palabras van solamente delante de artículos y estos artículos no pueden venir seguidos de una preposición, ¿sí? Entonces mira con mucha atención. La semana pasada fui al teatro, la próxima semana voy al parque con mi novio. El mes que viene vosotros vais al club, el otro mes, el segundo año, el año entrante es el año que va a empezar, ¿sí? Entonces, mucha atención, muchachos. En portugués es totalmente diferente. Se voy a hablar em português, perfeito? Bom, pessoal, em português é totalmente diferente porque, por exemplo, nós vamos utilizar aquelas palavras mágicas no e na em português, tá bom? Na semana passada, no mês que vem, no próximo ano, tá? A gente sempre vai usar o no e o na em português. Em espanhol, nós não podemos fazer essa união de preposição mais artigo para formar o no e o na, porque, na verdade, semana, mês e ano em espanhol só são acompanhados dos artigos definidos. Perfeito? Vamos seguir agora com uma nota informativa. Mira. No lleva artículo los nombres de meses, ¿sí? Enero, febrero, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, bueno, todos estos nombres de meses no van a llevar artículos, ¿sí? Ellos van seguidos de la preposición en. Eso también ocurre en portugués, pero en portugués se escribe al final con una M. Perfecto, mira, en mayo tengo vacaciones, volveremos en agosto, ¿sí? Em português, hablamos, voltaremos em agosto. Então, percebam que essa regra vale para as duas línguas. Tranquilo? Vamos seguir. Outras palavras de ubicação en el tiempo, ¿sí? ¿Qué es ubicación en el tiempo? ¿Qué es una ubicación en el tiempo? Estas palavras são palavras, ¿sí? Como estas acá abajo. Mira. Ubicación en el tiempo. Comienzo, ¿sí? Se quedó terrible, ¿no? Bueno, vamos de nuevo. Comienzo, ¿sí? Mitad y final. Son ubicaciones en el tiempo, ¿sí? ¿Qué son una ubicación en el tiempo? Quando nós temos um tempo e nós queremos marcar esse tempo, utilizamos essas palavras de ubicação no tempo, como comienzo, mitad, final, ¿sí? Bueno, comienzo va delante de dos preposiciones, al comienzo o en el comienzo, ¿sí? A mitad o en mitad, al final o en el final. El gol vino en el final del partido. En la mitad de la fiesta quiso irse. Perfecto, ahora mira con atención la nota informativa. No lleva artículo, principios, mediados y fines. Son palabras de ubicación en el tiempo también, pero no van a llevar artículos, van seguidos de
van seguidas de a, ¿sí? Volvemos de Grecia a fines del mes. Terminó a mediados del siglo XX, ¿sí? Es eso, muchachos. Se quedan bien. Buenos estudios, una buena semana. Dudas, pongan en los comentarios si es eso. Muchas gracias. Hasta luego.